sanar aí mais uma... tirar mais uma dúvida aí de um amiguinho. Como é que a gente poderia fazer então para criar um formulário web para enviar fotos para o servidor? Tá? Bom, basicamente a gente trabalha com duas possibilidades. Né? A primeira delas seria a gente enviar o arquivo, fazer o upload desse arquivo, enviando ele para uma pasta dentro do servidor, e no banco de dados a gente armazena somente o caminho dessa, no caso particular dessa imagem. Tá? A gente armazena esse caminho dentro de um campozinho de texto comum, char, lá, né? Armazenando só essa parte aqui que está em negrito. Ó. Eu vou armazenar só isso daqui. Então, quando eu resgatar isso no servidor, eu vou ter essa string aqui, eu vou ter essa chamadinha aqui, que obviamente vai chamar as imagens lá no servidor que me interessa, para passar isso aqui para o HTML. Né? Então, a gente faz o load para dentro de uma pastinha e armazena no banco só o caminho da imagem. A segunda possibilidade seria converter o arquivo da imagem, né, em formato específico de bits, né, e armazenar esse dado, né, esse conjunto de caracteres, diretamente no banco de dados, num campo do tipo blob. Né. Eu vou deixar fazer essa segunda forma aqui num outro momento. Né? Até porque ela é um pouquinho mais trabalhosa, tem que explicar um pouco mais de coisas, porém é a forma mais interessante de trabalhar. A forma mais interessante de trabalhar. Um eventual backup de dados, aí, transferência de repente de um banco de dados, de um servidor para o outro e tal, dessa forma você copia somente o banco de dados, você tem todas as imagens, você tem todos os arquivos. Aqui fica muito mais funcional. Aqui também é bacana, é uma outra possibilidade, né? E eu vejo que as pessoas utilizam bastante isso daqui, até pela dificuldade, às vezes, e até mesmo o fato de o arquivo do banco de dados ficar um pouco maior aqui e tal, enfim. Então a gente vai trabalhar com essa primeira situaçãozinha aqui, né? Enviar o arquivo para o servidor. E a gente vai armazenar todo o banco de dados somente o caminho dessa imagem. Tá? Em geral, eu vou trabalhar aqui em dois arquivozinhos. Né? Não precisaria, mas nesse caso em particular, eu vou trabalhar com dois arquivos. O primeiro caso aqui, eu vou ter um arquivo de formulário, que vai ter entrada de dados, a pessoa vai preencher lá o formulário e vai indicar qual arquivo que ela quer fazer o download, né? E esses dados vão ser enviados para um segundo arquivo, que é o arquivo que eu vou chamar de salvar.php. Esse arquivo vai receber esses dados, vai processar isso e armazenar esse dado que tem que ser lá no servidor. Quando se trata de enviar arquivos pelo formulário, existe todas as tags HTML, né, todas as tags atributos, eles têm, em geral, já tem uma propriedade padrão, né, atribuída. Nesse caso em particular, essa propriedadezinha em type do formulário web, a gente vai ter que alterar o valor padrão dela. A gente vai ter que alterar esse valor aqui para esse valor aqui, multipart barra forma de traço data. Que type em geral é o que define como que os dados vão ser transmitidos do servidor. Né? Qual formato, se vai ser texto, se vai ser, enfim. Né? Nesse caso aqui, eu vou modificar, vai ter que alterar, colocar esse typezinho aqui para esse padrão no formulário PHP. Lá no PHP, depois eu vou voltar aqui, e aí eu falo desses carinhas aqui. Então deixa eu gerar primeiro aqui. Vou fazer duas coisinhas aqui. Eu vou falar, deixa eu ver esse cara também. Bom, primeiro, lá no banco de dados, eu tenho que ter um campozinho, olha aqui, eu vou criar essa tabelinha aqui, eu criei uma tabela chamada TPI dados,
né? Ela vai ter um campo de D, que vai ser só um campozinho para ser a primária, né? Vai ter a descrição, vou colocar uma quantidade de caracteres na caixinha de texto, só para digitar um textozinho e a gente armazenar esse texto também no banco de dados, e o campo que vai armazenar, lembra, o caminho, né? Apenas o caminho daquela imagem. Então, chamando ele aqui de foto, e vai armazenar o caminho da imagem. Então, vocês criem aí uma tabelinha e deixem um campozinho para ser o campo que vai receber o caminho da foto. Tá? E no meu formulário, eu vou ter aqui, ó, eu já deixei pronto aqui. Na hora que eu defino aqui, ó, o iníciozinho aqui, for, né, no meu formulário, for name, esse nome aqui a gente pode colocar o nome que você quiser, né? Já botar aqui, ó, botar aqui envio de fotos. Pronto. Métodos. Em geral, você manda post. Já falamos isso em alguns momentos. Action, que é para onde vai ser enviado esses dados gerados no formulário, vai ser enviado aqui para o arquivo salvar.php. E olha aí a propriedade em type. Essa propriedade só especifica porque vai ter envio de arquivos. Tá? Cria aqui um campo de descrição, que é só um campo do tipo texto. Só uma caixinha de texto para receber lá uma descriçãozinha sobre a imagem. E vou criar aqui também uma outra caixinha, só que ela é do tipo file. Olha a diferença aqui, ó. O tipo file, ele cria aquela caixinha que solicita que a gente permite que seja solicitado um arquivo, né? Ele abre uma janelinha padrão no seu sistema operacional. E um botãozinho de envio, ó, type submit, tranquilo aqui, só para poder ter o botãozinho lá para enviar. Esse arquivozinho aqui, depois que a gente fizer lá o botão de bater no servidor, ó, vai ficar mais ou menos isso aqui, simples, né? Uma caixinha de texto, né? Onde a gente vai digitar um textozinho aqui, o botãozinho para foto, né? O botãozinho para escolher, quando clicar nesse carinha aqui, ó, que é aquele type file, ó, tá aí. Ele vai abrir aquela janelinha para que eu informe, né, o nomezinho do arquivo que eu quero enviar. Deixa eu pegar aqui, por exemplo, uma imagem qualquer, olha ali, ó. Pegar aqui a imagem do gatinho. Se eu clicar aqui e abrir, pronto, ele vai indicar aqui para mim, ó, gatinho.jpg, que eu selecionei esse arquivozinho ali, e vou clicar lá no botão enviar, por enquanto não vai acontecer nada aqui. Bom, então esse aqui é o meu formulário. Agora eu vou criar um novo documento aqui em PHP, obviamente. Vamos começar então com a parte do envio para o servidor. Tá? Do envio do arquivo para o servidor. Então esse arquivo aqui, eu vou salvar ele como você viu aqui, deixa eu salvar, ó, já tem ali por cima aqui, pronto. Salvar.php. Beleza. A primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, então, é criar as variáveis que vai receber aquilo que está sendo enviado para cá, o arquivo salvado, formulário para cá. Então, eu tenho duas caixinhas lá. Eu tenho a caixa de descrição, aqui, ó. Eu tenho a caixa de descrição e tenho a caixinha, tem a variáveis aqui do arquivo, ó. Então, eu vou criar aqui duas variáveis, chamar essa aqui de texto. Vou botar assim, post. Eu vou botar aqui texto, e vou botar texto. Clicão. Que é o nome da caixinha de texto que está lá no formulário, né? E eu vou criar um outro. Vou criar uma outra variável. Essa variável, apesar da gente sempre utilizar aqui para receber dados do formulário, a variável global post,
Nesse caso em particular, olha aqui, ó. Eu vou utilizar essa outra variável aqui, que a variável faz, que ela recebe específica para receber os arquivos que eu estiver enviando no formulário, tá? E o nome da caixinha. O nome da caixinha eu já esqueci. Arquivo. Vamos falar. Isso daqui já faz que eu receba os dados. Uma coisa importante, isso deixa eu falar na minha apresentação. Olha só. Quando a gente trabalha com essa variávelzinha faz, tá? Eu tenho algumas. Quem está acostumado a trabalhar com arrays, fugiu agora o nome aqui, mas quem está acostumado a trabalhar com array, sabe que eu tenho uma variável dentro de outra variável, vamos dizer assim. Então, quando eu trabalho com essa variável faz, ela me permite que eu puxe algumas das informações do arquivo que está sendo enviado. Tá? Então, através aqui, ó, dessa direçãozinha aqui, eu consigo receber o nome original do arquivo que está sendo enviado. Tá? Porque, em geral, quando eu estou enviando um arquivozinho, ele gera um template, ou seja, um nome temporário. Tá? Isso quem faz isso é o navegador. No momento que eu estou fazendo envio dos arquivos, ele gera um arquivo temporário. Né? E aí eu tenho dois nomes de arquivo. Eu tenho o nome original do arquivo e tenho um arquivo e tenho o nome temporário dele. Tá? Através dessa variável eu também posso saber o tipo do arquivo, se ela é mais, se é um documento Word, se é um PDF. Tá? E eu também posso ter o tamanho do arquivo que está sendo enviado, até para colocar o critériozinho. Você não pode enviar um arquivo muito grande, você coloca um limite um pouquinho. Se deixar o cara fazer upload lá de 5 GB, 10 GB, está roubado lá, vai ser meio complicado. Se deixar o usuário enviar sempre arquivos muito grandes, vai ser meio traumático. Então, através dessa variável, você consegue, inclusive, verificar o tamanho do arquivo que está tentando ser enviado e consegue trabalhar um pouquinho e não permitir, enfim, consegue filtrar esses dados. Então, através disso aqui, eu vou precisar dessas informações para enviar o arquivo lá. Né? Então, nesse caso aqui, deixa eu voltar, essa variável aqui, arquivo, ela vai armazenar o nome original do arquivo que está sendo enviado. Tá? Mas eu vou também precisar de uma outra variável. Por isso, deixa eu fazer isso aqui. Pronto. Então eu vou ter aqui duas variáveis. Deixa eu alinhar isso aqui. Não vai variar nada, tá bom? Tá ótimo. Então eu vou ter uma variável chamada arquivo. Ela vai receber o nome original do arquivo. Tá? Se eu tinha lá um arquivo gatinho.jpg, olha aqui, ó. O que vai ficar armazenado nessa variável é gatinho.jpg. Tá? Aqui nessa variável, eu não sei qual o nome que o navegador vai gerar para esse arquivo que eu estiver enviando ali. Então, vai gerar e vai armazenar dentro dessa variável aqui. Tá? Eu criei lá no meu servidor, deixa eu mostrar aqui também, geralmente é padrão, né? As imagenzinhas, a gente sempre coloca uma página separada. Né? Então, eu criei lá no meu servidor uma página chamada imagens. Então, vou chamar aqui de pastinha. Pronto. Imagens. Pronto. Então, na variável pastinha, eu vou colocar, eu vou informar qual é a pasta onde vai ficar armazenado o meu arquivo. Toma cuidado na hora de informar isso aqui, dependendo da posição do arquivo que esteja aqui, dependendo da posição onde esteja a pasta ser armazenada, essa pasta aqui, ela talvez vai ter que ficar assim. Ela vai ter que ficar assim.
Isso vai depender da posição lá onde tiver essa pastinha, né? Isso daí a gente também já falou, acho que isso daqui lá em estruturas, caminho diretório, blá blá blá. Quem tiver dúvidas também sobre isso daí, faz uma pergunta lá que depois respondo. Tá. Aí sim, agora eu vou colocar aqui, para facilitar também a vida, vou gerar aqui uma outra variável, arquivo underline uploads. Qual é o nome do arquivo completo? Né? Com a pasta que eu gerei e o nome original dele. Então só vou concatenar, olha aqui, ó, essas duas variáveis aqui. Só estou juntando essa variável aqui, que é a pasta, onde vai ficar armazenado os arquivos, né? E esse nome de arquivo. No final, depois ele vai gerar para a gente, ó, é isso aqui, ó. É isso aqui. É esse trechinho. Deixa eu fazer assim. Pronto. A pasta, barra e o nome do arquivo. Só isso. Isso que eu estou fazendo aqui. Dentro dessa variável vai ficar armazenado esse tipo de informação. A pasta e o nome do arquivo. Está aqui, ó. O pontinho aqui entre uma variável e outra. E outra serve para a gente concatenar isso aqui na pastinha. Né? Bom, para enviar os arquivos, eu vou utilizar aqui essa funçãozinha aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. Essa aqui. É a função do PHP chamada Move Uploaded File. Ela é muito simples, né? A gente vai colocar lá Move underline Uploaded underline File, e dentro dos parênteses eu vou colocar aqui, ó, qual é o arquivo que eu quero enviar. Normalmente a gente coloca o nome do arquivo que está sendo o arquivo temporário, né, que é o arquivo que está sendo gerado no momento do download, né? E para onde que esse arquivo vai? Então já tenho que informar ele com o nome dele, bonitinho, com o caminho da pasta dele, bonitinho aqui. Então é só isso aqui, o Uploaded File, o nome do arquivo temporário e para onde está indo. Só isso. Tá? Vamos lá. E aí, vou fazer agora aqui. Move. Como eu disse, ó, o nome do arquivo temporário e já coloquei aquele feed lá no momento do download. Certo? O arquivo já caminhei no bonitinho. Tá? Deixa eu salvar esse cara aqui, ó. Deixa eu conectar aqui meu líder. Só tem a imagem de gatinho. Essa imagem eu vou deixar ela aqui. Tá? Então deixa eu fazer aqui. Vamos lá e salvar. Beleza, deixa eu atualizar aqui o formulário. Vou dar uma frasezinha básica. Bem por enquanto, essa frase vai ser armazenada na vou pegar aqui o arquivo paisagem. Vou enviar essa aqui. Enviar. Não aconteceu nada. Aqui, né? Não erro, nada. Vou dar atualizar aqui. Não, tá lá. Paisagem, ou seja, enviou o arquivo que você enviou. Certo? Então aqui está funcionando. Tá? Agora o que eu vou fazer aqui agora é apenas colocar uma posiçãozinha aqui, colocar um if. Se esse arquivo foi enviado com sucesso, beleza. Então eu quero apenas mostrar
mensagem aqui enviado certo. Só isso. Caso contrário, vai mostrar uma outra mensagem negativa. Então vamos colocar aqui, ó. Se isso aqui acontecer, olha aqui, ó. Coloca dentro de uma estrutura de nível, certo? Se isso aqui acontecer, arquivo enviado com sucesso. Caso contrário, deu erro ao enviar arquivo. Tá lá. Então, se isso aqui acontecer, ou seja, se isso aqui for enviado, se esse arquivo for enviado bonitinho, então mostra a mensagem enviado com sucesso. Caso contrário, ele não enviaram. Então, vou fazer só uma arquivo salvar. Vou procurar aqui. Vamos reiniciar a página. Escolher um outro arquivo. Vou pegar aqui, ó, arquivo 3 e vou clicar em abrir e enviar. Enviado com sucesso. Vamos conferir lá no. Mas aqui, ó, lá, HT3, o arquivo foi devidamente enviado. Então isso já está funcionando para enviar o arquivo para o servidor. Agora preciso pegar esse caminho aqui e armazenar junto com a descrição no banco de dados. Certo? No banco de dados. Bom, eu já tenho aqui também preparado, a gente já falou disso, já fiz esse arquivozinho também, que é o arquivo de conexão. Eu tenho aqui, toda aquele procedimento de conexão com o banco de dados. Nome do usuário, assim, banco de dados, aí a funçãozinha que é o MySQL Connect, que algumas pessoas conhecem, e a função MySQL Select DB. Eu coloquei um arquivo separado, certo? E todos os arquivos que forem fazer qualquer tipo de conexão ao servidor, eu apenas chamo esse arquivo aqui através daquele método de funçãozinha include. Então, logo aqui em cima, vou colocar destacado aqui, ó, include conexão com tudo. Aqui, aspas simples ou aspas dupla, tanto faz. Se tivesse colocado aspas dupla, também daria o mesmo, tá? Deixar com aspas simples aqui, mais bonitinho. Então, esse arquivo aqui agora já faz conexão com o banco de dados. Ele já chama todas as variáveis aqui para dentro dele, certo? Então, todo arquivo que for utilizar aquela conexão, gente não está escrevendo, não preciso estar fazendo aquela conexão em todos eles aqui. Então, só chamo, include e resolvo o problema ali. Bom, então, depois que ele enviar aqui o arquivo para o servidor, antes de mostrar essa mensagem que está enviado com sucesso, eu quero que ele também jogue os dados para o servidor. Então, eu vou executar aqui, ó. Insert. Ó, tem a tabelinha lá, lembra? Tem a tabelinha de dados com esses campos aqui. Eu vou usar só descrição e foto, né? Então, insert into dados. Descrição, foto. Foto, valores, quais valores? Deixa eu fazer assim.
textos aqui, ou seja, a descriçãozinha e o nome completo, que é a pastinha mais o nomezinho do arquivo. Tá? Vou fazer aqui executar. Vou botar aqui MySQL query. Conexão. E aí, o que você estava fazendo? Foi. Não, deixa eu ver aqui. Vou colocar agora aqui. Dado. E vou pegar a imagenzinha negativa, a imagem de quadro aqui. E vou lá. Aqui já é o sucesso. Nesse caso em particular, vamos lá no servidor para ver se o servidor dá uma zoada aqui. Mas está tudo bem. Eu vou fazer o seguinte. Eu já tenho aqui também pronto. Se eu for fazer com você, já tenho pronto. Só vou explicar ele aqui. Um arquivozinho que faz a exibição dos arquivos lá no servidor. Tá? Deixa eu tirar esse cara aqui. Bom. Então, eu criei aqui o arquivo star.php. Esse arquivo aqui, primeira coisa, ele vai fazer acesso à sua unidade. Então, eu coloquei aqui também o IE, que é a conexão PHP. Certo? O que ele vai fazer lá? Eu botei aqui select asterisco from DB dados, ou seja, vai listar todos os dados que tiverem lá na tabelinha da DB dados. Aí eu botei aqui, criei uma variável chamada resultado. Dentro dela, vou armazenar o resultado, uma resposta que esse MySQL query aqui me der. Né? Ela vai dar uma resposta com base nessa linha de SQL aqui que a gente gerou, ou seja, no selectzinho lá. Né? E botei aqui, enquanto o while, né? Enquanto o dados dentro desse resultado aqui, ele vai jogar essa informação da variável dados através desse MySQL Fetch Array e vai criar uma array dessas informações jogando a variável dados. Tá? Aí deixa eu só separar um pouquinho. Eu criei uma variável chamada imagem e nela vai ser armazenado aqui, aquilo que é desse select aqui, do campo foto, olha aqui, o campo foto, que é o campo que armazena o caminho onde está aquela imagem. Tá? Então vai armazenar isso dentro dessa variável de imagem. E aí eu boto um eco aqui para poder exibir a imagem. Olha lá. Boto a tag aqui G, SRC, quem que eu quero que ele mostre? A variável imagem. Certo? Ele vai lá vai buscar já o caminho completo daquela imagem. Vamos ver se isso está funcionando. Só para verificar, tem 3 imagens aqui. Então, eu já vou. Deixa eu fazer aqui o load desse aqui está. E aí vou chamar aqui star.php.
mostrar também embaixo dessa imagem o texto que tiver lá na descriçãozinha que a gente também armazenou no banco, certo? Então, quando eu atualizar aqui a página, olha lá, aqui aquelas imagenzinhas que eu já tinha feito lá, que eu acabei apagando, né, o caminho dela. Isso aqui é o que vai acontecer, esse é o erro que vai acontecer se porventura você apaga a imagem na pasta, mas não apagar no banco. Como ele está buscando do banco, né, ele acha que essa imagem existe, mas a imagem não existe mais, porque eu apaguei a imagem na pasta, mas não apaguei no banco, né, não apaguei lá na tabela. Então está aqui, duas imagens que ele acha que está lá, mas não está. E a imagenzinha aqui, ó, com o textozinho bonitinho embaixo, uma outra imagem muito bonitinha com o texto aqui embaixo. Espero que isso daí, esse vídeo ajude a vocês a desenvolver os trabalhos de vocês. Boa sorte para todo mundo.